Olá, aqui é a professora Giredini. Nesse vídeo, a gente vai discutir um pouquinho os fundamentos relacionados à diversidade celular que fundamentam as nossas aulas práticas. Nas nossas aulas práticas, as primeiras, nós analisamos diferentes formas, diferentes tipos de célula, né? E para compreender como que essa diversidade surgiu, como que ela se formou, a gente vai analisar alguns pontos ao longo dos próximos slides. Então, eu vou dar um salto aqui, vou começar a aula falando do século XIX, quando foi formulada a teoria celular. Essa teoria, para nós, é muito importante, né, porque ela justifica por que vocês, que serão médicos veterinários, precisam aprender biologia celular antes de todas as outras disciplinas. Ela diz o seguinte, né? Então, primeiro, todos os organismos são compostos por células. Por mais óbvio que isso possa parecer para nós hoje em dia, isso não era óbvio no passado e, na verdade, foi um amadurecimento a partir do momento que as lentes permitiram o aparecimento dos primeiros microscópios e a característica de que todos os seres vivos existentes eram compostos de micropartes que só eram visíveis nesses equipamentos surgiu. Então, essa frase tão simples, todos os organismos são compostos por células, demorou muito tempo para ser formulada de verdade, porque mesmo se vendo em alguns organismos, não se tinha certeza se todos eram da mesma forma. E aí, junto com isso, surgiu também, na época para se contrapor à teoria da geração espontânea, a outra premissa de que todas as células se originam de células pré-existentes. Aí a gente pode questionar, poxa, mas então as células sempre surgem de uma pré-existente, então a primeira célula só pode ter vindo do espaço, né? Como que surgiu a primeira célula? A primeira célula, na verdade, pode sim ter surgido na Terra, só que ela surgiu em um outro ambiente, em uma outra conjunção que não é a que existe hoje em dia. No mínimo, a gente não tinha o oxigênio que tem na atmosfera hoje, né? Então, hoje, o que se sabe é as células, da forma como elas são, sempre se originam de células pré-existentes. É só isso, né? Mas aí a gente tem o grande conceito que é importante para nós aqui, que é esse, ó, as características de um determinado organismo dependem das características de suas células. Então, para que a gente possa estudar os animais, para que a gente possa estudar os seres vivos no geral, a gente precisa começar entendendo as características das suas células, tá? Aí eu vou voltar para o passado, do século XVIII, a gente para pensar um pouquinho na evolução pré-biótica, né? Ou seja, então se lá no passado surgiu uma célula, surgiu uma célula rudimentar que vai dando origem, vai mudando e vai dar origem às células que nós temos hoje em dia. Como que isso aconteceu? Então, o que nós temos são teorias, né? Existe inclusive eu vou colocar para vocês a sugestão para quem gosta desse assunto para assistir tem vários, né? Tem vários livros e vídeos falando sobre isso. Eu só vou colocar um por uma questão de escolha que eu gosto muito, que é o do Nerdologia Ensina, que tem uma coleção de 14 vídeos sobre evolução, e os dois ou três primeiros vão falar especificamente desse assunto de células, né? Então eu vou deixar para eles discutirem, porque o assunto é muito interessante, mas senão aqui vai ficar muito longo e eles mostram de uma forma muito mais interessante do que eu. Então, quem quiser olhar essa evolução pré-biótica em maior detalhe, a minha sugestão é que assista esses vídeos do Nerdologia Ensina Evolução. Depois eu vou colocar para vocês lá no Google Sala de Aula o link da playlist. E aqui eu vou pegar só uma pequena parte disso, uma pequena parte para ilustrar para nós o que é uma teoria, né? Então, existe a teoria do mundo de RNA, onde se coloca que as reações químicas simples deram origem às moléculas mais complexas para armazenamento de informação e catálise, né? Resumindo muito a história, meninos, então seria assim: moléculas simples que surgiram espontaneamente dada a constituição
do ambiente daquela época na face da Terra. Surgiram as primeiras moléculas de RNA simples, RNA, polímero de ácido nucleico, como a gente viu na aula de biomoléculas, e esse RNA, ele também é capaz de autorreplicação, né? Então, com o tempo, ele foi se tornando capaz de se autorreplicar, mantendo as suas características de armazenagem de informação, né? Então, assim, por que a gente fala do mundo de RNA e não de DNA ou de proteína? Porque o RNA, que é inclusive até hoje encontrado em alguns tipos de vírus, ele tem duas características interessantes. Ele tem a capacidade de armazenar informação da mesma forma que o DNA, tanto que existem vírus de RNA, mas ele também pode funcionar como proteína e ter a função de catálise, como enzimas. Nós chamamos as enzimas de RNA de ribozimas, né? Então ele tem essa característica que faz com que ele seja um candidato à molécula original, rudimentar, mas original da vida lá no passado distante da Terra, mais do que a proteína ou o DNA, né? E aí, a partir daquele mundo rudimentar de RNA, as moléculas de DNA e proteína foram surgindo e de alguma forma ainda não muito clara. E o que a gente teve? Que moléculas passaram a ser, que as informações passaram a ser armazenadas em DNA e as atividades catalíticas passaram a ser executadas por proteínas. Tudo isso teve que em algum momento ser compartimentalizado, ou seja, as membranas tiveram que separar o ambiente interno da célula do ambiente externo para que a célula pudesse ter a sua característica própria. Então, a partir de uma evolução pré-biótica, surgiu uma célula rudimentar com compartimentos delimitados por membrana, informação armazenada no DNA e proteínas sintetizadas por ribossomos. E a gente sabe que os ribossomos, eles são um ponto-chave aí, né? Então, eu já vou explicar isso para vocês, essa questão do por que os ribossomos são um ponto-chave, né? Então, olha só. Como surgiram as células? Acredita-se que todos os seres vivos que existem atualmente se originaram a partir de uma única célula que existiu há aproximadamente 3,5 bilhões de anos. Meninos, bilhões de anos, eu não consigo nem, né, imaginar, mas assim, a Terra tem uns 5 bilhões de anos, 4,5 bilhões de anos. Então, assim, há muito, muito tempo atrás surgiu uma célula que imagina-se que deu origem a todas as que existem hoje em dia. Como que isso é possível? Naquele ambiente de 3,5 bilhões de anos, 4 bilhões de anos atrás, digamos assim, existia uma diversidade muito grande de propostas de vida rudimentar. Não é que apareceu uma célula do nada, né, uma cartola, como se fosse uma coisa pronta, assim. Aquilo estava fervilhando e uma delas tinha um diferencial, algo que a favoreceu e que foi mantido para o futuro, incluindo seus ribossomos. Por que a gente pode dizer isso? Porque todas as células que existem hoje em dia têm ribossomos muito parecidos, tá? Bom, acredita que então que todos os seres que existem hoje em dia, e muitos que já foram extintos há muito tempo, se originaram a partir de uma única célula, que foi chamada de LUCA. Esse nome fica fácil de lembrar, por isso que a gente usa, mas é o acrônimo do inglês, né? Último ancestral comum universal, último ancestral universal comum, que seja, que é composto. Esse ancestral seria composto por membrana e moléculas com capacidade de armazenar informação e ter atividade catalítica, por exemplo, RNA. Algo como se fosse um vírus hoje em dia, né? Que evoluiu, se bem que vírus não tem ribossomos, né? Mas que evoluiu para todas as formas de vida que nós temos hoje. Aí, com o passar do tempo, esse LUCA foi digamos assim, melhorando, foi ganhando características, incluindo citoesqueleto, incluindo mobilidade de membrana. Então, olha só o que se imagina, o aparecimento, qual que é a teoria que existe hoje para o aparecimento dos compartimentos nos eucariotos primitivos? Então, se diz o seguinte, então vamos acompanhar isso aqui. Então, a gente tem uma bactéria anaeróbia
né? Essa bactéria, vai ganhando a habilidade de uma mobilidade de membrana. Olha só, ela vai jogando essas pintinhas aqui, são enzimas, ó, invaginações da membrana com enzimas digestivas. Então, ela joga enzimas para o compartimento extracelular para poder absorver nutrientes a partir daquela digestão que ela está fazendo. Então, ela vai ganhando essas invaginações, esses dobramentos aqui da membrana. Aparece, ó, fagocitose de bactéria. Então, ela está ganhando mobilidade. Em um determinado momento, essa mobilidade se caracteriza por formações de compartimentos internos, tá? Compartimentos internos. Por que se imagina que foi assim que surgiu? Porque o que a gente observa quando a gente estudou membrana, a gente viu a assimetria de membrana, a gente viu que na dupla camada lipídica, a face voltada para o lúmen, a face luminal das organelas, a que fica por dentro, é similar à face extracelular da membrana. Então, é como se fosse igual, né? E então isso dialoga com uma teoria de que, na verdade, houve uma célula eucariota, digamos assim, mais rudimentar, que foi ganhando essa habilidade de internalizar pedaços de membrana que eventualmente se tornaram suas organelas, seus compartimentos internos. Então, a compartimentalização intracelular surgiu por meio de invaginações da membrana plasmática, envolvendo o DNA e criando o núcleo, e também desenvolvendo outras organelas, o retículo endoplasmático dos dois tipos, lisossomos, peroxissomos, tá? E endossomos, que até hoje, né, o endossomo, na verdade, ele é isso. O endossomo é uma parte da membrana que é internalizada pela célula com material líquido ou particulado, durante a fagocitose ou pinocitose. Um outro fenômeno que se imagina que na verdade tem muito mais características que corroboram essa teoria, que é a teoria da endossimbiose, diz respeito à origem das mitocôndrias, né, das mitocôndrias das células. E isso vale tanto para células autótrofas quanto células heterótrofas, tá? Então, o que diz essa teoria? Que células eucariontes anaeróbias, que são essas aqui, que tem a membrana azulzinha, teriam internalizado bactérias aeróbias, essas bactérias aqui que eram capazes de reduzir, de oxidar, na verdade, substâncias para retirar energia utilizando oxigênio, ou seja, as bactérias capazes de fazer a fosforilação oxidativa que a gente conhece na mitocôndria, foram internalizadas, porém não foram digeridas, né? Aqui ele fala assim, ó, célula primitiva fagocitando a bactéria. Só que não foi bem uma fagocitose, porque na fagocitose é a digestão, e aqui não houve digestão, ela ficou lá. Ela ficou lá existindo, fazendo fosforilação oxidativa e dando algum tipo de vantagem para aquela célula, que fez com que aquela célula não a digerisse, né? Muito ao contrário, criou-se uma nova organela, tanto que até a forma de replicação da mitocôndria, como a gente estudou na aula de mitocôndria, ela é parecida com a das bactérias, ela se divide por fissão, né? Então, apareceu a membrana dupla da mitocôndria. Então, a vermelhinha é a membrana da bactéria original, né, lá rudimentar, parecida com a das bactérias. A azulzinha é derivada da membrana da célula que a envolveu, a interna de origem bacteriana, a externa de origem também bacteriana, só que daquela que envolveu a outra, e ficou uma dupla membrana para essa organela. Essa teoria da endossimbiose, ela tem muitas, ela é muito aceita hoje em dia, embora ela já tenha sido ridicularizada no passado, por conta de várias características que foram corroborando essa teoria. Por exemplo, o fato de que os ribossomos da mitocôndria, específicos da mitocôndria, são mais parecidos com ribossomos bacterianos, o fato dela ter DNA circular, muito embora muitos genes tenham migrado para o núcleo, então a mitocôndria não consegue funcionar só com o seu DNA, com os genes que ela codifica no seu DNA, ela de fato codifica uma parte deles. E ela tem todo o ambiente aqui propício para a síntese proteica, então ela tem ribossomos próprios, ela tem DNA próprio, ela se divide de forma independente do ciclo celular, enfim, ela é semi-autônoma, tá? E aí,
Então a gente viu essa característica da evolução de uma forma muito sucinta, né? A origem dos eucariotos, a origem da vida como um todo, e não vamos falar da origem dos cloroplastos, mas eu vou falar aqui de uma árvore, vou mostrar aqui para vocês um tipo de árvore que é uma árvore evolutiva, uma árvore filogenética, onde todos os seres vivos estão relacionados, todos, né? Todos os grandes grupos, tá? Porque senão ficaria impossível mostrar para vocês. Então aqui, olha só, esse quadradinho verde aqui está mostrando um ancestral comum a todos os organismos existentes. É o LUCA, aquele que eu acabei de falar, aquele bem rudimentar que surgiu há 3,5 ou 4,5 bilhões de anos. Aí, entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, surgiu o ancestral comum a todos os eucariotos e arqueia, que é aquele que a gente viu que internalizou a membrana, que formou o sistema de endomembranas, formou o núcleo e que posteriormente, por endossimbiose, ganhou uma mitocôndria que depois se tornou várias, né? Então veja só, o que a gente tem hoje em dia? Nós temos um grupo aqui de eucariontes. Dentro desse grupo nós temos os protozoários, fungos, plantas e animais. Temos um grupo das bactérias, chamado de eubactéria, e temos esse grupo aqui que também é um tipo de procarionte, chamado arqueia. A gente não pode dizer que arqueia é um tipo de bactéria, até arqueia é arqueia, mas é um procarionte, né? São procariontes que vivem em lugares inóspitos, têm características muito diferentes, tão diferentes que a gente não pode dizer que eles pertençam ao grupo das bactérias. Aqui, vejam que eu coloquei um asterisco na palavra ancestral, só para explicar para vocês, pôr em evidência que aqui é uma teoria, né, que isso aqui é uma representação, porque nós temos esses seres vivos aqui, a gente enxerga, esses que estão com os nomes aqui, mas esses que estão aqui na base, que estão para dentro dessa árvore filogenética, eles são uma estimativa, eles não existem mais, né? Então, essas árvores filogenéticas, elas são construídas para nos ajudar a enxergar o fenômeno da evolução, o processo da evolução, e são construídas utilizando diferentes características comparativas. Então, antigamente, as árvores mais antigas usavam características morfológicas, forma de folha, forma de flor, forma do esqueleto, e a gente faz isso até hoje. Hoje em dia a gente usa outras características a mais, de forma a mostrar um possível grau de similaridade, ou seja, quem é mais parecido com quem, ou divergência, distância evolutiva, quem é mais diferente de quem, entre os seres vivos. Existem árvores que a gente faz só dentro de um determinado grupo. Por exemplo, é muito comum a gente fazer árvores só dentro dos animais, né? Ou só dentro dos fungos, ou só dentro de um determinado grupo de bactérias. A gente pode pegar especificamente um grupo, é muito mais fácil de comparar. Só que aqui, como a gente está falando da evolução como um todo, eu quis trazer para vocês esse tipo de árvore que é por assim dizer, um resumo da nossa proposta de evolução para todos os seres vivos. E aí a gente tem, a partir do LUCA, a partir desse eucarioto rudimentar, que depois ganhou a mitocôndria, que surgiu há mais ou menos 2,5 bilhões de anos, entre 1,5 a 2 bilhões de anos, a gente vai ter uma ampla diversidade que a gente enxerga nos filos, né, que a gente observa nos seres vivos que existem hoje, né, hoje no planeta Terra. E como que a gente faz para estudar esses seres vivos todos, aparentemente tão diferentes? Então a gente primeiro vai lá no nível celular deles. A gente pode, lógico, estudar na anatomia, estudar na fisiologia, estudar na ecologia, em todos os níveis. Mas quando a gente está pensando em evolução, é fundamental a gente também olhar as suas características no nível celular. Então, para entender as células e os organismos por ela formados, é útil comparar as características de todos os tipos que existem, todos os tipos de células que existem. Entre os principais aspectos, nós analisamos o quê? Então, eu trouxe aqui para vocês o que a gente olha quando a gente está querendo entender como a vida evoluiu. Primeira coisa, morfologia, né? Então, morfologia, dentro da nossa disciplina, a gente vai ficar bem no nível básico. Então, a gente tem o grupo dos procariontes, que não tem, né, não tem núcleo, não tem sistema de endomembranas.
e os eucariontes, que vão ter núcleo e todas as outras organelas definidas por membranas. Tem sistema interno de endomembranas. Sistema interno de endomembranas é uma redundância, né? Um sistema de membranas ou um sistema de endomembranas. Aí nós também podemos analisar a forma como esses seres vivos, como essas células, produzem energia. Então a gente vai ter os autótrofos, que a gente não está estudando na disciplina, que são aqueles que produzem energia a partir da luz, usam a luz para quebrar moléculas de água. E nós temos os heterótrofos, que precisam de fontes químicas de energia para poder liberar, para poder obter energia a partir deles e usar nas suas reações químicas. Nós podemos comparar, por exemplo, a utilização de gradientes de prótons através de membranas. Então, nós temos aqueles que fazem respiração. Aqui eu coloquei aeróbia, mas lembra que eu falei que também pode ser como aquelas bactérias do reino Arqueia, que fazem respiração utilizando outros aceptores de elétrons, né? Então, a gente tem gradientes de prótons através de membranas. A gente pode comparar a respiração aeróbia, a respiração anaeróbia com a fotossíntese. A gente pode comparar o metabolismo, né? O metabolismo é uma comparação muito interessante. Então, a gente observa as vias metabólicas dentro de determinado grupo, no nível que a gente quiser, ou dentre os mamíferos, ou entre mamíferos e outros grupos de vertebrados, ou dentre os insetos, ou entre vegetais e animais, e assim por diante, né? Essas vias bioquímicas, muitas delas são muito conservadas e outras não, outras são específicas de cada grupo. Nós também podemos comparar se eles são unicelulares ou pluricelulares e se tem tecidos organizados ou não. E aí a gente define, a partir dessa característica que a gente define os grandes grupos que definem os reinos que a gente tem hoje em dia. Eubactérias, arqueias, protozoários, fungos, plantas e animais. Aí, o que eu preciso que vocês saibam aqui na nossa disciplina de biologia celular? Todo mundo tem que saber essa tabela aqui, né? Então, aqui, os procariontes e os eucariontes, a gente não pode dizer, qual que é a diferença entre eles? É que o eucarionte tem núcleo e o procarionte não tem. Calma, tem outras características que são importantes, tá? Tem outras características que a gente precisa saber que estão presentes também. Então, por exemplo, além do núcleo presente, envoltório nuclear nos eucariontes, ele também tem proteínas associadas ao DNA, que é essa segunda linha aqui. Muitas vezes tem múltiplos cromossomos, que aqui tem um só. Nucléolos presentes, nucleolo é aquela região onde monta os ribossomos. Os ribossomos são diferentes, a gente vai ter na aula de tradução, a gente vai estudar essa diferença, né? Como eu falei, por exemplo, as mitocôndrias, elas vão ter ribossomos parecidos com os ribossomos dos procariontes, né? Eu não vou explicar agora esse S aqui, 70S, 50S, 30S, só vou falar que assim, 80S é o ribossomo inteiro, e o 70S também. Esse 50 e esse 60 é a subunidade maior do ribossomo e esse 30S e o 40S são a subunidade menor do ribossomo. Futuramente a gente vai estudar essas características. Sistema de endomembranas ausente nos procariontes, mitocôndrias ausentes nos procariontes, cloroplastos e outros plastos presentes só em células vegetais, que são eucariontes. Parede celular de procariontes não é de celulose e é de celulósica em células vegetais, e fenômenos de exocitose e endocitose presentes nos eucariontes. Vocês falam, professora, mas aquela célula primordial não era um procarionte que engolfou, que criou vesículas, que criou compartimentos? Sim, mas era um outro momento, há bilhões de anos atrás. Hoje em dia o que a gente tem é que os procariontes que existem hoje em dia não fazem exocitose e endocitose da forma como os eucariontes são capazes de fazer. Então aí nós vamos ter uma diversidade muito grande de células. Essa imagem aqui eu coloquei porque depois que a gente passar, né, as nossas próximas aulas práticas, a gente vai estudar os protozoários. Eles estão em grande aumento, né, então não estão na mesma escala, a escala de cada um está aqui essa barrinha mostrada aqui, mas está mostrando os protozoários, né? Uma variedade de protistas
que são muito diversos entre si, eles são muito diversos, tanto que eles ficam nas árvores, eles ficam desproporcionalmente distantes, mesmo entre si e muito distantes dos outros grupos, porque eles são muito diferentes entre si. Então as células apresentam uma ampla diversidade de tamanho, forma e organização interna. Nesse reino aqui, por exemplo, existem até umas organelas que a gente não tem, não existem no contexto dos animais, né? Quando vocês forem chegar lá na parasito, quando vocês forem estudar alguns desses seres, vocês vão estudar aqueles que têm interesse médico, mas se vocês fossem na biologia investigar aqueles que não têm interesse médico, vocês iam ver que a diversidade é maior ainda. E aí a gente vai focar então aqui eu queria mostrar para vocês o seguinte, podemos observar que cada um dos grandes grupos apresentam características morfológicas e funcionais específicas. Então aqui está mostrando para nós um exemplo de uma célula animal com todos os seus componentes, né? Eu queria que vocês dessem analisassem essas características, o que tem em comum com todos e o que tem só em célula animal, por exemplo, aqui um protozoário, uma célula de planta, a gente já viu várias nas nossas aulas, né? Então, quando a gente fala, a célula da cebola tá roxa, o que fica roxo é o vacúolo, essa estrutura aqui que acumula água e pigmento. Aqui está mostrando um exemplo de um fungo filamentoso, um fungo, uma leveduriforme, que forma uma levedura, a gente vai ver na aula prática também, e bactérias e arqueia, né? Uma diversidade. E aqui não está nem mostrando para nós a diversidade morfológica das próprias células animais, que a gente vai estudar um pouquinho nas nossas aulas de biologia celular e bastante na disciplina de histologia semestre que vem. E aí, eu já mostrei algumas árvores para vocês, né? Então eu vou voltar nesse conceito agora das árvores, representação da evolução, comparando uma árvore mais antiga. Então antigamente, antes da caracterização do reino arqueia, a gente tinha, que é algo mais recente na história da biologia, as nossas árvores eram assim. Então a gente tinha o reino monera das bactérias, o reino protista na base da árvore, aí plantas, fungos e animais. Então eram os 5 reinos. Com a caracterização desse reino arqueia, essa árvore passou para essa que na verdade é a mesma que essa aqui. Então a gente tem 3 grandes reinos hoje, eucária. Dentro dos eucária, aí a gente vai ter os protozoários, que são esses que ficam na base, igual como está aqui nessa árvore aqui. Então a gente tem os protozoários aqui na base e muito parecidos entre si teremos plantas, fungos e animais e metazoários. Então aqui animais, vegetais, fungos. Aqui vários tipos de protozoários. Aqui está mostrando para nós o último ancestral comum entre eucariotos e arqueia. Aqui está arqueia. E o último ancestral comum de toda a vida, né? Que digamos assim, deu origem a todos os outros, que é o Luca, o verdinho, né? A arqueia tem características que são parecidas às bactérias, mas também tem características parecidas com os eucariontes. Então, por isso que ela é considerada meio de caminho aqui entre bactéria e eucariontes. Aqui eu queria mostrar para vocês como que nós conseguimos comparar seres tão diferentes na árvore. Para fazer essas comparações, digamos assim, de todos os seres vivos, nós temos que usar características que estão presentes em todos eles. Por exemplo, os ribossomos. Então, existem genes muito grandes nos ribossomos, como esse que está alinhado aqui, e a gente pode comparar o quanto que eles são parecidos, os diferentes organismos, nessas moléculas que têm função preservada e sequência muito preservada também. Então, a partir de uma sequência como essa, a gente consegue fazer uma árvore como essa e como essa, tá? Para a gente poder comparar com uma grande, não é certeza absoluta, mas uma grande consistência e robustez. Robustez quer dizer, a gente, mesmo com alguns erros, aquilo ainda pode ser considerado uma boa estimativa. Então a gente consegue inferir a relação filogenética, a relação evolutiva entre esses seres, comparando sequências, aqui no caso uma sequência de RNA ribossômico
porque todos eles têm ribossomos muito parecidos. Às vezes eles têm as moléculas, mas as moléculas são muito diferentes e fica difícil de comparar dessa forma. Então eu só queria colocar uma curiosidade para vocês aqui. A comparação de sequências para investigação de evolução foi muito divulgada durante a pandemia, porque conforme o vírus do Covid ia mudando, a gente era por esse tipo de análise que era possível fazer avaliar as mutações do vírus. Avaliar não, continua sendo feito isso é feito para todos os vírus, né, dessa forma, e foi muito bem mostrada no filme Contágio. Quem não assistiu, se tiver estômago, eu gostaria muito que assistisse, porque a forma como ele mostra a questão da evolução viral é muito legal para nós que somos da área da área de saúde. E o final do filme para mim é assim maravilhoso para todo veterinário tem que ver, porque o final do filme vale todo o sofrimento que ele faz a gente passar, porque é um filme que tem que ter estômago para assistir. E é isso, meninos. Então, obrigada e mãos à obra, vamos estudar. Essa aula é fundamental para a gente entender as nossas aulas práticas e a diversidade, como que, mesmo sendo tão diferentes, as células têm muito em comum. Obrigada.